você vai observar que Jesus está apontando para o Pai. As 3 definições e as 3 colocações e as 3 respostas de Jesus levavam-o ao Pai. Só adorarás ao Senhor teu Deus. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo em uma máxima de revelação e de uma iluminação bíblica? Ser cheio do Espírito Santo é ter a compreensão clara de quem é Deus, de quem é Jesus, mas Jesus pelo Espírito revelando o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Sempre foi um desejo de conhecer o Pai. Quem é o Pai? Ora, na terra estava o Cristo humilhado, tinha o Espírito Santo, ninguém havia visto o Pai. Mas as tentações, elas só poderão ser vencidas, meu irmão e minha irmã, se eu e você tivermos cheios do Pai. Muitos de nós sofremos. Por quê? Porque nós não muitas vezes temos a compreensão desta obra de Jesus, de sermos cheios do Espírito Santo, para sermos curados, fortalecidos, sarados, plenos de uma paternidade que foi apresentada. Se por um lado o primeiro Adão falhou no seu processo, por outro lado, nós temos o segundo e último Adão, que não está cedendo às tentações, para que eu e você pudéssemos receber do seu Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Observe que o apóstolo Paulo, por revelação do Senhor, tratando-se do Espírito Santo, está dizendo que o Espírito que está sobre nós é um Espírito que tem uma tônica, que clama, Abba, Pai. Assim como o Espírito no deserto trouxe a tônica de que Jesus tinha a palavra de Deus, tinha textos que falavam diretamente para Deus. O Espírito que está sobre mim e sobre você e sobre a igreja é um Espírito que tem uma tônica, que clama, Abba, Pai, que invoca o Pai, que busca o Pai, o Paizinho, que traz uma relação de busca por este Pai. Ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, é compreender que nós não precisamos viver atemorizados como escravos, como mendigos, mas que nós temos o Espírito que clama, Abba, Pai. Que eu e você, nós não estamos órfãos. Como ele disse, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador, porque este Espírito testificará com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ser filhos de Deus, ter o Espírito Santo dentro de nós, pulsando, pleno, com poder, é saber que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Na tentação, era uma obra dramática. Se Jesus perde aquela batalha, se Jesus perde, nós não teríamos acesso a este Espírito. E se nós o temos, é porque nós somos filhos de Deus. E podemos agora
clamar ao Senhor, por ação desse Espírito, um Espírito que clama o quê? Abba, Pai. Abba, uma expressão usada por crianças hebreias, não somente um pai longínquo, mas um pai próximo, um paizinho. Esse Espírito nos leva a vivermos esta realidade de filhos. Ser cheio do Espírito Santo também é nos trazer a clareza da pessoa do Pai. Jesus transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Te dou toda a autoridade e os reinos e as glórias deste mundo, se prostrado me adorares. Está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. O Pai sendo uma ênfase, uma tônica de Jesus, que era cheio do Espírito Santo. Jesus, aqui está o pináculo do templo, aqui o Senhor vai ser conhecido, aqui existe uma exibição para o Senhor vai ser conhecido. Deus vai dar ordem aos teus anjos: não tentarás ao Pai. O Pai como referência, o Pai como uma visão clara. Talvez você não tenha tido um bom pai, talvez você não tenha mais o seu pai, e talvez você tenha um bom pai, mas nessas 13 realidades são incomparáveis com este Abba, com este Pai. Porque quando Jesus disse em João que a minha comida é fazer a vontade do Pai, muitas vezes perdemos de vista o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter uma consciência da paternidade de Deus. Sem o se, sem o talvez, sem o depende. Não, o texto diz que aqueles que têm o Espírito de Cristo, estes são dele. E esse Espírito, ele te leva para o Pai, para o Paizinho, para uma relação de filhos. No versículo 16 ele fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação, há uma ratificação, há uma confirmação. Porque se você e eu não tivermos o Espírito Santo, nós não somos filhos de Deus. E se nós não somos filhos de Deus, nós estamos condenados ao inferno. No versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Por quê? Nós podemos nos manter firmes nesta relação com o Pai, porque aqui diz que os filhos são também herdeiros de Deus. Ser herdeiro de Deus, igreja, é ter tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e no seu plano redentivo. Vou repetir: ser herdeiro de Deus é ser, por meio de Jesus, por meio da adoção, ter tudo aquilo que Jesus conquistou para Deus, a igreja, tudo aquilo que está reservado e destinado ao Pai. Nós somos esses herdeiros. Agora, ser co-herdeiro de Cristo é algo mais absurdo. É você e eu termos tudo aquilo que só era restrito a Cristo. Ser herdeiro de Deus, eu preciso explicar isso com mais tranquilidade. Ser herdeiro de Deus é receber e obter tudo aquilo que um pai dá para um filho. Agora, ser co-herdeiro com Cristo é todas as bênçãos
que só estavam para Cristo, que eram restritas a Cristo, Cristo agora compartilha comigo e com você. Se Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas? É isso que ele está dizendo. Se Ele não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? Para que eu e você precisamos dos reinos deste mundo? Para que eu e você vivermos uma vida de exibição religiosa deste mundo? Para que querermos os manjares do mundo, se o Pai já me deu as bênçãos que Jesus conquistou e Cristo compartilhou as suas bênçãos restritivas sobre a minha vida? E a maior bênção que Jesus lhe deu não foi um carro, não foi o seu carro, o seu filho, não. A maior bênção foi colocar sobre nós, sabe o quê? Disson, Gálatas 4:6, por favor. Veja o que Jesus compartilhou. O que é restritivo a Cristo em uma máxima. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho veio sobre você. Esse Cordeiro é o mesmo Espírito que estava em Cristo. E este Espírito que estava em Cristo, o que é que ele clama? Abba, Pai. A tônica do Espírito Santo é confirmar a nossa paternidade. Se você foi violentado, se você foi esmagado nas suas emoções como eu, se você tem uma referência torta, destruída, acabada sobre o seu pai, se você tiver, seja lá o que for, este Espírito de Cristo nos leva a uma paternidade santa, poderosa, gloriosa, santificadora, libertadora, para que eu e você possamos avançar na vontade do Pai. A vontade do Pai é que Ele nos deu o Espírito do seu Filho. Não foi um espírito terceirizado, não foi um espírito criado, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus cheio do Espírito ao deserto. E esse mesmo Espírito, meu irmão, quer nos levar a viver níveis de intimidade com Abba, com o Paizinho. Porque o Espírito, como diz Paulo, conhece as profundezas de Deus. Como diz Paulo em Coríntios, porque a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. O problema é que quando fala do Espírito Santo em alguns ambientes, nós não precisamos seguir estes exemplos, mas ser cheio do Espírito, sobretudo, é ter a revelação de Abba. Como Jesus venceu o diabo no deserto. Simplificando, Jesus venceu o diabo no deserto, porque o Espírito que estava sobre ele era um Espírito que clamava ao Pai, que apontava para o Pai. As respostas de Jesus, o posicionamento de Jesus, a convicção de Jesus, era por causa do Pai. Ele venceu o diabo com o Pai. Ele não orou, ele não decretou, ele não expulsou. Ele estava com fome. Ele disse: eu vou depender do Pai.
Ele disse: eu só vou adorar ao Pai. E ele disse: eu não vou tentar o Pai. É o Pai.